Imitando quem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. Bom dia, povo de Deus. Acho que já é meu dia, viu? É bom dia mesmo, que é 11 horas. Ou melhor, ou é 11 ou são 11 horas, não sei. Deixa para lá, porque eu não sou relógio. Estou só avisando porque eu estou olhando para o relógio ali. Olha, gente, hoje é 9. Hoje é 9 de 8. Free Bolsonaro, Free Bolsonaro, Free Bolsonaro. E é 22. Então o começo do meu vídeo já é por aí. Eu sei que quando eu falo do Bolsonaro, o YouTube não impulsiona meu canal, não impulsiona meu vídeo, não impulsiona meus trabalhos. E hoje eu trouxe algumas coisas aqui na minha agenda, né? Eu fiz uma agenda, imagina eu fazendo a agenda. Mas fiz uma agenda. A primeira coisa que eu vou falar hoje, que vai ser hoje é dia dos pais, né? 9 de agosto, segundo domingo de agosto, dia dos pais. O meu paizinho já foi para o outro lado do mundo desde 2012. Se ele estivesse aqui na Terra, eu faria muita questão de passar o domingo do dia dos pais com ele, mesmo que eu não pudesse, porque eu passei muitos e muitos dias do pai longe do meu pai, porque eu vivia aqui no Recife, ele morava em outra cidade, bastante longe daqui, mas eu dava um telefonema. Quando não tinha telefone, eu escrevia uma carta e fazia de tudo para a carta chegar lá no dia ou um dia antes do dia dos pais. Então sempre eu me comuniquei com meu pai. Mas chega de lenga-lenga, porque eu quero dizer o seguinte: Dona Rosane, por que a senhora está falando no dia dos pais? Eu estou falando no dia dos pais porque eu acho a maior injustiça do mundo. Um pai fica longe do filho ou dos filhos no dia dos pais. Olha, gente, eu digo, esse país não pode ser um país sério. Esse nosso Brasil não é um país sério. Como é que um senhor de idade, uma pessoa com mais de 70 anos, um homem com 71 anos, caminhando para 72 anos, que já foi presidente da República, que já se encontrou com vários e vários chefes de nação de todo o Brasil. De todo o Brasil não, todo mundo, né? Nem dele se encontrar aqui no Brasil e viajar para o estrangeiro também para se encontrar com o povo lá fora. E esse homem é impedido de ver os filhos no dia dos pais. Como é que pode? Eu não vejo a imprensa que é vendida e comprada, tá, dona imprensa? Todos os dias eu digo, dona imprensa, eu não vou lhe adjetivar para chamar você com aqueles nominhos feios que o seu amigo, o Figueiredo, falou, viu? Mas eu posso dizer para vocês que vocês são uma imprensa. A imprensa brasileira é uma imprensa vendida e uma imprensa comprada. Porque a imprensa, que o povo chama a imprensa de quarto poder. Eu não sei que quarto poder da gota é esse, que eu acho que esse Brasil só tem um poder. E esse poder se chama Alexandre de Moraes. Por enquanto, viu, seu Xandão? Por enquanto, o Brasil tem um poder e esse poder se chama Alexandre de Moraes. Nem Lula, que é o executivo, é o primeiro poder. O Brasil só tem um poder. E então, um país, onde os presos que fizeram muita coisa errada, não é seus presinhos errados, não é seus errados, vocês que erraram, vocês que matam, vocês que roubam, vocês que vocês sabem o resto que eu não posso falar, porque se eu falar o YouTube derruba meu vídeo, né? Eu tenho que falar de um jeito que o robozinho que está aí dentro, registrando, capturando, observando o que é que eu estou falando, eu tenho que falar de um jeito que ele aceite o que eu falo aqui fora. Então ficou o nosso futuro presidente do Brasil sem ver o pai, proibido de ver o pai, mesmo no dia dos pais. Ficou o Renan, sem ver o pai, o Jair Renan, e ficou o Carlos Bolsonaro, sem ver o pai também.
E o Eduardo, que já não pode ver o pai, eu acho que há mais de 1 ano, porque no dia que ele colocar o pé aqui no Brasil, ele vai ser preso. E eu olho para as redes sociais dos deputados, aqueles que o nosso amigo Kim chama de corpo mole e bolso cheio, corpo mole e bolso cheio. Será que o Nicola, a Nikita, será que a Nikita, o menino da terra do nunca, aquela criaturinha que nunca pensa que nunca vai crescer, quer ser sempre criança, adolescente de 30 anos. Será que ele colocou alguma coisa lá nas redes sociais reclamando porque o pai não pode ver os filhos? Será que a madrasta má, que só vive enchendo a boca para dizer meu galego, o galego não é seu não, filho, o galego é dos brasileiros. Os brasileiros conheceram o galego primeiro do que você. Os filhos do galego conheceram o galego primeiro do que você. Viu? Então você não é dona do galego. O galego é de todos os brasileiros. Ele é um patrimônio cultural dos brasileiros. O nosso ex-presidente Bolsonaro é um patrimônio cultural dos brasileiros. Então ele não é seu galego. Mas eu não posso falar muita coisa, senão eu vou dividir a direita. Essa Maria Ninguém da Silva, uma mulher do pé rapado, uma nordestina que ninguém sabe nem quem é, nem de qual buraco saiu, está dizendo que a mulher do galego não é dona do galego. Não é não, dona do galego, porque se tu fosse dona do galego, tu hoje ia lá nas tuas redes sociais e fazia uma reclamação, porque o teu marido não pode ver os filhos dele, só pode ver tua filha. Se é dia dos pais, a obrigação dos filhos é visitar o pai, principalmente quando eles têm condições feitas. Os 3 filhos do Jair, os 4 têm. O dos Estados Unidos não vem porque sabe o que acontece com ele, mas daqui do Brasil, estão tudo no Brasil, pertinho do pai, podia ir ver o pai. Porque aqueles errados que fizeram tanta coisa má, perversa no nosso Brasil. Só lá no Distrito Federal disseram que foi 1.500 que saíram para a rua. Eles têm direito de sair para a rua. Mas o presidente Bolsonaro não tem direito de ver os 3 filhos dele que estão aqui no Brasil. Então, fica aqui meu protesto, fica aqui minha indignação, fica aqui pedir aos brasileiros de bem, aos cidadãos de bem brasileiros, que não fiquem insultando o Xandão pelas redes sociais, não, porque vocês vão se dar mal. Ele pode ir lá e derrubar a rede de vocês e vocês vão perder o ganha-pão de vocês. Tá? Não insulte. A única coisa que a gente tem que fazer é uma corrente de orações bem poderosa e observar cada rede social de um político, de cada político. Se hoje vai botar na sua rede, fazendo um protesto porque o nosso presidente não pôde ver os filhos dele. Isso sim, eu peço a vocês que façam isso. Agora eu acho que protesto, vingança, chamar o Xandão disso e daquilo, não sei de que, chamar Lula não sei de que, feito eu vi um vídeo aí, uma mulher, um homem gritando Lula lá. Vale a pena não, gente, vale a pena não. Sabe o que vai acontecer? Lula mandar a Polícia Federal ir lá na casa de vocês, vai escolher tudo que vocês têm e vocês perderem a liberdade de vocês por causa de um grito que vocês deram para um bendito de um presidente que já está em fim de carreira. Esse presidente aí, que está aí, esse homem que está governando o Brasil, que ele nem governa o Brasil, porque Lula é Xandão e Xandão é Lula. Então Lula não governa, Lula é só um pau mandado. Tá? E agora está se juntando com o Xi Jinping e com o homem de lá da Rússia. Então vê que a coisa não está boa para o nosso Brasil. Então quando o homem está em fim de carreira, a morte já está bem juntinho dele, porque ele sabe que o cara depois, eu, por exemplo, que já estou com 72 anos no meu documento, né? Ele que tem mais de 80, a gente sabe que o nosso tempo de vida aqui na Terra já está bem para lá, de Bagdá, né? Então vão sobrar os jovens que vão lutar pela terra, pelo Brasil,
os mais jovens que vão lutar pelos filhos, pelos netos, por quem vai ficar aqui no Brasil, porque a gente já sabe que a nossa vida é só uma passagem aqui na Terra. Então chega de ladainha, pedindo a vocês que observem a rede de cada político para ver se eles vão fazer algum protesto ou se eles vão render alguma homenagem. Hoje é o nosso presidente que foi impedido de ver os filhos dele que estão aqui no Brasil. Dito isso, eu vou só dar uma passagemzinha lá pela foto que eu vi lá no Twitter, que eu nem tenho Twitter, eu tenho e não tenho, né? Porque eu não escrevo nada lá. De vez em quando eu vou, curto uma postagem, eu sigo muito o Flávio nas redes sociais. Estou sempre seguindo o Flávio, vejo para olhar o que ele postou, o que ele não postou, às vezes eu faço um repórter, boto lá no meu canal, mas eu acho que nem aparece lá no Twitter, porque falta algumas coisas lá que eu não sei fazer. E agora eu tenho que falar de Ramagem. Tenho que falar daquela foto de Ramagem, onde Ramagem aparece numa piscina com Arthur Lira e com um bocado de petista e gente do Centrão. E eu quero dizer para esse povo que estão arrancando os cabelos, para esse povo que estão se escabelando todinho, morrendo de nervoso, um ataque de pelanca. Deixa a Ramagem se explicar. Deixa a Ramagem se explicar. Sabe por que eu digo isso para vocês? Porque o povo do PT passa a mão no que é dos outros, venha, leva tudo que eles podem. E ninguém do PT vai para as redes sociais atacar eles, não. Quem tem que atacar eles ou fazer alguma coisa, fazer alguma propaganda contra, são nós, contra o povo do PT. Mas o povo do PT não vai atacar ninguém do PT. Então, minha gente, vamos ter paciência, vamos ter calma, vamos deixar o Ramagem se explicar. E vamos ver se essa foto não é uma montagem. Vamos ver. Vamos deixar um especialista olhar a foto com lupa para observar se essa foto é uma montagem ou é uma foto real. E se for uma foto real, eu não tenho nada a ver com a vida de Ramagem. Ele não estava com nenhuma mulher. Eu observei ali só tinha homem. E se ele tiver que dar alguma explicação, eu acho que é para a esposa dele e para a filha. E não para a gente que não temos nada a ver com a vida do cara. Então deixa o homem viver a vida dele, deixa o homem ser feliz, deixa o homem ter a vida social dele com quem ele quiser. Eu não queria me prolongar nesse vídeo, porque eu sei que o povo não gosta de ver vídeo longo, né? Eu sei disso, que ninguém gosta de ver vídeo longo. Mas eu, sem querer me prolongar e querendo, eu quero contar uma historinha para vocês de uma época que eu era ambulante lá pela cidade do Recife. Ou melhor, aqui na cidade do Recife, eu sou de Pernambuco, sou uma cidade do Grande Recife, né, que é paulista. E um motorista de táxi na conversa com a gente, porque a gente, quando trabalhava na rua, conversava com todo mundo. Por isso que eu falo muito, por isso que eu sei me comunicar mais ou menos. Porque a gente na rua, que vende bugiganga no meio da rua, tem que se comunicar com todo mundo. E o motorista do táxi um dia chegou para a gente e disse o seguinte, porque era uma época em que Jarbas Vasconcelos, que era prefeito do Recife, e o governador Eduardo Campos, que é o pai do prefeito TikTok, eles eram inimigos de ferro a fogo. Um não se falava com o outro. Nessa época não existia redes sociais, mas eles atacavam um outro na época de eleições. Eles faziam aqueles cartazes horríveis, colavam nas paredes das casas, dos prédios lá pelo Recife, nos armazéns, não sei o quê. Quando eu ia para a cidade, fazia nojo você olhar para as... Até para prédio público mesmo, eles colocavam cartazes atacando os adversários. E o motorista de táxi chegou para a gente e disse a gente o seguinte, não briguem por causa de político. Os políticos só são adversários para vocês.
para vocês, para os eleitores, eles são inimigos, que é para militância ficar ativada e ficar um guerreando contra o outro. Mas na realidade, eles brigam só em público. Quando é à noite, eles se reúnem num banquete, vai para lá adversário político, se abraçam, se beijam, riam e ri até da cara de vocês. E eu sei que o motorista devia estar falando correto, porque motorista de táxi conversa com todo mundo e leva muita gente importante para essas reuniões, viu? A reunião dos políticos. E então chega de besteira de querer se matar por causa de político. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu nem devia dizer, mas eu vou dizer. Eu assistindo uma rádio da Bahia, eu vi uma senhora lá dizendo que o nosso amigo Flávio era o maior amigo do Jacques e do Rui Costa. Disse que eles são amigos. E eu acho que era mesmo porque eles são senadores, trabalharam no mesmo lugar, conviviam no mesmo canto. Agora é claro que depois que eles saem dali, um mete o pau no outro. Então vamos ter cabeça feita, sossegadinho. Não briguem por causa de político, não vai infartar por causa de político, não vai morrer por causa de político. Porque os políticos, eles têm mais é que trabalhar pela gente, e não a gente ficar se matando por causa deles. Um abraço para vocês, pedindo a vocês que feliz Dia dos Pais, aproveite seu pai enquanto ele estiver vivo, dê um abraço no seu pai, dê um abraço na sua mãe, que também foi pai igual a mim. Eu fui pai e mãe, tá? Porque eu sou uma mãe solo. Sempre trabalhei para lutar. Sou pai e mãe. Então tá. Pedindo a vocês que compartilhem meu vídeo, comentem, compartilhem, levem meu vídeo para mais gente. Cada vez que vocês dão uma curtida nesse vídeo, o YouTube sabe que vocês estão gostando do vídeo e empurra ele para mais gente. Então curta, gente, curta. E se tiver aquele botãozinho de hypar, hypa o vídeo. Hoje é vídeo. Não se esqueça que de 5 horas da tarde vai ter a live, viu? Eu vim fazer esse vídeo para defender meu presidente Bolsonaro, porque ele é meu eterno presidente, tá? Um abração para todos vocês, esperando que vocês gostem do vídeo. Comenta, viu? Assiste o vídeo até o fim, por favor. Tchau!